tarde, queridos. Shalom Adonai. Mais uma vez estamos aqui passando com pessoas incríveis para poder trazer para vocês uma fonte de conhecimento, para vocês trazer para vocês ferramentas para que vocês possam evoluir e poder crescer e passar para um próximo nível. A gente está aqui em Curitiba e a gente não podia deixar de falar com meu amigo pastor Antônio Carlos Nasser. Falar com ele é um pouco complicado porque o homem é uma enciclopédia. Então a gente está vendo aqui o que a gente vai estar falando. A gente estava falando aqui, a gente estava até conversando sobre o Canadá, o que estava acontecendo. Ele já morou algum tempo no Canadá, foi onde a gente se conheceu. E a gente estava falando, né, do futuro do Canadá, o que aconteceu e aquilo que eu já tinha visto 2 anos atrás, mais ou menos, foi isso, pastor, a gente esteve conversando e, infelizmente, as predições que a gente estava falando aconteceu, né? Então, o pastor Antônio Carlos Nasser, esposo da Vera, escritor, coach, palestrante, e como eu falei, em todo o que eu acho que ele, como pastor, ele tem um dom de ser mestre. E eu tenho aprendido muito com ele, ele tem sido um bom tutor para mim, e era isso que eu queria trazer para vocês nessa tarde. Pastor, da última vez a gente esteve falando sobre o projeto que o senhor estava, falando da igreja, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa semente, esse sonho que nasceu no seu coração, que agora já está, já nasceu, né? E a gente está aqui neste estabelecimento tão lindo, tão bom. Em setembro de 23, nós começamos a Igreja Cristã Trinity. E o nome, ele já é um nome importante, porque, obviamente, você sabe que Trinity é Trindade. E o que a gente quer é trazer para as pessoas esse balanço do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus, mas que se manifesta em 3 pessoas e que gera, né, ministérios dentro da igreja e tudo, né? E a gente queria dar esse balanço, e tem sido assim, graças a Deus, sabe? A gente tem estudado muito a Bíblia, o que a gente quer é falar de Deus e falar das Escrituras. Principalmente numa época, Daniel, você sabe muito bem disso, em que banalizaram até a Bíblia. Agora a Bíblia já não é mais a palavra de Deus. Agora a Bíblia já pode ser, entendeu? Quase que reescrita na cabeça de muita gente. E isso, infelizmente, tem trazido um prejuízo muito grande, né? E eu acho isso a importância da gente estar falando e fazendo, né? Porque, igual o senhor falou, a gente tem visto, a gente tem a oportunidade de estar viajando pelo mundo e infelizmente, a gente tem visto aí algumas aberrações, né? E é muito triste no qual eles esqueceram que não era para mudar nem o tio, né? Eles querem mudar partes fundamentais, estão querendo fazer aí, criar, reinventar. Tem alguns, eles mudam os nomes, mas uma coisa que a gente aprende é que você pode trocar a maneira de apresentar a mensagem, mas a mensagem você não pode trocar Não porque pode. ela é o próprio Jesus, né? É, a palavra de Deus, né? O que acontece com uma casa se você mexe no fundamento, na fundação? Você quebra a casa, você estraga a casa, né? Você destrói valores, né? E a Bíblia, para nós, é a palavra de Deus porque Amém. é a palavra revelada. Amém. O próprio Deus falou isso lá em Deuteronômio, né? Que diz, as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. As encobertas pertencem a Deus. Amém. Tem coisas que a Bíblia não fala e não, obviamente, Deus que é Deus tem o seu interesse de não revelar, mas aquilo que está revelado, para nós, entra como a palavra de Deus, princípios, né, eternos. Você não pode chegar e falar assim, mas isso era lá naquela época. Você tem questões culturais, você tem questões jurídicas até na Bíblia, né, que elas são circunstanciais, mas os princípios espirituais, eles são imutáveis. Assim como os princípios morais. Amém. Né? São imutáveis. Você não pode negociar essas coisas, você não pode alterar isso. A base continua a mesma, né? É Cristo e a gente não pode mudar isso. Começa falando dele, tem o meio todinho falando dele e termina falando dele. Então, quando você mexe na estrutura, você está mexendo na própria
mensagem que é ele, né? Exatamente. Né, a Bíblia diz que, eu gosto daquele texto, né, de João 1:1, né, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém. E a palavra grega ali, logos, é a palavra que denomina palavra, é a palavra de Deus revelada. Jesus é a palavra de Deus revelada. Se você quebra os princípios fundamentais que a Bíblia nos apresenta, você está indo contra Cristo. Essa é a minha opinião, é a minha visão de fé e de igreja, né? E infelizmente, quando as pessoas começam a dizer assim: ah, mas isso era naquela época, hoje não é mais assim, ah, agora pode fazer isso, agora pode fazer aquilo, eu tô dizendo para Jesus: Jesus, o que o Senhor falou que era verdade não é. E vai até mais, né? Porque está mexendo na essência dele. Na essência. Porque ele é imutável. É. E aí, quando a gente está fazendo, a gente está trocando a essência dele. Exato. Eu gosto daquela são princípios espirituais, né, Daniel? Por exemplo, quando Jesus foi testado, né, foi tentado, ele respondeu com a palavra de Deus, não foi? Quando o diabo: você está com fome? Manda que essas pedras se transformem em pães. Ele disse: não só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Quando você tira a palavra de Deus, você tira o fundamento da igreja. Você tira o fundamento da igreja, sobra o quê? Eu vou te dizer o que sobra. Sobra uma associação religiosa, sobra uma ONG, sobra uma instituição humana, sobra um clube que as pessoas vão... Não, tem igreja, por exemplo, que está lotada, né? E infelizmente lotada e cheia de heresia. Aí você diz assim: como é possível que as pessoas estejam num ambiente como esse? É simples. Elas não estão ali por causa de Jesus, elas estão ali por causa delas. Porque o homem, ele tem essa necessidade de estar em paz com a consciência dele, de cauterizar. Então ele acha que ele indo à igreja, ele vai fazer a parte dele e está tudo bem. É uma loucura isso, né? Mas a gente tem que ver, porque quando a gente está ali, a gente não está procurando o edifício, porque nós somos a igreja. Então, se você perde o fundamento, que é Cristo, acabou tudo. Então, eu vejo a necessidade da gente voltar para Blueprint, né? Que a gente fala, como é que chamaria? Blueprint seria a planta. A planta da igreja primitiva. É o início de tudo, né? Simples, do evangelho. Eu acredito que a gente está complicando o evangelho demais. Mas o Senhor não tinha falado que, através do apóstolo Paulo, que nos últimos dias as pessoas teriam coceira nos ouvidos para ouvir coisa nova? É o que está acontecendo. Sabe aquela coisa assim? Não, isso aqui é muito simples. Eu não preciso disso. Eu quero coisa nova. Aí aparecem umas coisas malucas assim. Uau! Mas uau como? Está fora da Bíblia. Aí já estraga tudo, né? Mas é essa coceira dos últimos dias. Eles vão para ouvir alguma coisa que lhe faça bem. Eles não querem ser mais confrontados. Não. E eu mesmo, eu não posso pregar um sermão que não me confronte. Mesmo porque por isso que a espada, né? A Bíblia é a espada de dois gumes. Porque ela tem que me cortar antes de cortar o outro. Hoje em dia o cara pega o facão, né? Que corta todo o outro, mas não corta nada ele. Não, tá cego. Tá cego. Há muita superficialidade. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer com isso, gente. É o seguinte. As palavras, elas são extremamente importantes. Palavra é importante. Palavra, português, certo? Porque elas têm sentido e elas têm significado, certo? Amém. Então, o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão deixando o sentido e o significado das palavras. E aí elas usam chavões. Você pode ver. Você vai numa igreja, o cara que está dirigindo o louvor, por exemplo, ele começa a usar uns chavões que ele ouviu em algum lugar, ele ouviu numa música não sei de onde, num show não sei aonde, numa igreja não sei onde. São chavões que não tem sentido.
que não tem soa sentido. bonito, mas não soa bonito, mas é biblicamente até inviável. Por exemplo, a Bíblia diz que quando a glória de Deus veio sobre o templo em Jerusalém, quando Salomão construiu o templo, você lembra? O que a Bíblia diz é que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé, lembra? Os cantores, ninguém ficou em pé. Hoje em dia, como é que as pessoas falam muito? Senhor, que a tua glória... Nós queremos trazer a tua glória. Eu ouvi essa frase. Nós queremos trazer a tua glória. Qual o sentido disso? Explica para mim o que é um ser humano trazendo a glória de Deus para dentro da igreja. Não existe isso. Não tem sentido. Você sabe que eu trabalho como mentor e tudo, e desenvolvo um trabalho junto a corporativo, né? E um dia eu falei para um rapaz assim, eu estava fazendo uma análise de um método com o qual eu trabalho, que é o método de perfil psicológico, e eu disse assim para ele, olha, aqui nesse relatório está dizendo que você é um cara muito assertivo. Ele falou assim para mim, é verdade, eu não gosto de errar. Assertividade é convicção, é firmeza. Eu não estava falando de acerto ou erro. Para ele era acertar. É isso que eu quero dizer com sentido e significado das palavras. É uma questão semântica, né? Então, o que acontece muito hoje? Primeiro, você põe uma pessoa num púlpito da igreja que mal sabe falar a língua portuguesa. Tudo bem, gente, olha, com todo respeito, amo os irmãos que não têm simplicidade, etc. Mas não conhece o sentido das coisas. Não estudam. Porque eu posso ter uma pequena cultura, mas eu tenho hoje material para estudar. É só estudar, é só querer estudar. Eu posso estudar, né? Preparação. Me preparar, ler, né? Quantas pessoas estão hoje lendo, por exemplo? Eu encontro um monte de gente que não gosta de ler. Eu faço essa pergunta, eu estou fazendo um treinamento e falo assim, quem é que gosta de ler? 3, 4 mãos. Não gosta de ler. Se você não lê, você fala mal, você entende errado e você não tem cultura. Então, eu estou abrindo muito aqui o assunto, mas só para dizer uma coisa. Quando a gente está lendo a Bíblia, você está lendo um livro, não é, que nos originais, é assim que a gente crê, foi inspirado por Deus. Agora, as traduções, por isso tem muitas traduções, porque é difícil traduzir, né, do hebraico, do grego, é muito difícil. Mas tudo bem, tem uma proximidade incrível, certo? Eu creio que agora eu acho que... Agora é só estudar, é só ler e manter o sentido das palavras. A gente não pode bobear com isso, não pode errar. E foi muito importante você estar falando isso, porque o que acontece? Eu vejo muito o diabo, que ele não cria nada. Uhum. Ele copia e ele rouba, né? Uhum. Então, o que ele faz? Ele tem roubado muito palavras, igual você estava falando, né? Primeiro, você só adorava Deus. Uhum. Hoje eu adoro sorvete. Uhum. Eu adoro café. Awesome, né? Maravilhoso era só Deus. Uhum. Hoje qualquer coisa é maravilhosa. Isso. Então, está perdendo a essência, né? Perde a essência. Uma das coisas que eu acho que roubou mais, que era nós, a gente foi criado na igreja, a gente brincava. Você lembra que a gente tinha um arco-íris? Uhum. Era o símbolo do quê? Da aliança de Deus com o homem. Com o homem, E agora virou o quê? Então, eles roubaram. E a gente está vendo isso entrando. Hoje em dia, quando você vê muitas coisas, quando você olha, tá ficando mesmo, a palavra fica perde a força. Uhum. E eu vejo o diabo fazendo isso. Uhum. E ele roubando até isso, né? Então a gente tem que estar atento. Agora eu queria te perguntar uma coisa. O que a gente pode fazer, que eu gosto sempre de trazer para a gente, né? Uhum. Para a gente estar melhorando isso. Uhum. Para a gente estar aperfeiçoando. O que a gente pode fazer, que a gente podia estar trabalhando para poder melhorar isso? Eu creio que a primeira coisa, a gente tem que ser aquilo que a Bíblia fala. A gente tem que ser humilde, Daniel. Né? Ninguém pode dizer eu já sei. Amém. Não pode. A gente tem que ser humilde e falar, eu não sei, eu quero aprender, eu quero estudar. Né? A segunda coisa, eu acho que, e que seria a primeira, segundo a Bíblia,
É o temor do Senhor, né? A Amém. Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém. Amém. No momento em que uma pessoa perde o temor do Senhor e começa a dizer, porque Deus me falou, porque Deus me revelou, porque Deus isso, porque Deus aquilo, porque Deus aquilo, e fica brincando com o povo, com dons que não existem. Eu creio em todos os dons espirituais. Amém. Segundo as Escrituras. Amém. Mas eu não creio em muita coisa que está acontecendo por aí. Então, eu acho que a gente tem que ter o temor do Senhor, sabe? A Bíblia fala que a gente tem que tomar cuidado com o nome de Deus, não tem? Que a gente não deve usar o nome de Deus em vão. De maneira alguma. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Outra coisa importante, eu acho que as Escrituras Sagradas precisam ser lidas, no mínimo. Uhum. E lida com aquele sentido assim, o que é que Deus está falando comigo? O pregador que, como você falou, o pregador que não é desafiado pelas Escrituras, por que ele vai ensinar isso para os outros? Tem gente que não tem o temor do Senhor. Não tem o temor do Senhor. Você ouve escândalos, por exemplo, você fala assim, aquele pregador, aquele pastor, ele ficou, ele foi descoberto, que ele tem outra família, por exemplo. Sabe o que mais me escandaliza o coração? É o seguinte, se o cara errou e foi descoberto 1 hora depois, errou. Acerta, vai ter que pagar essa conta. Agora, o cara ele foi descoberto 5 anos depois, ele já tem outra família, tem filhos, com outra mulher, ou ele adulterou, ou ele roubou dinheiro, ou ele fez alguma coisa. A minha pergunta é a seguinte, com que cara que esse cara sobe no púlpito e continua falando o nome de Deus? Não tem o temor do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 8 que o temor do Senhor é aborrecer o mal. O mal tem que ser odiado por nós. Não estou falando das pessoas. Sim. Eu estou falando da maldade, eu estou falando da injustiça, eu estou falando de tudo aquilo que é maligno, daquilo que é satânico. Tudo que aborrece o Senhor tem que nos aborrecer. O Senhor tem que nos aborrecer. Então eu acho que essas são práticas que antigamente a gente ensinava na escola dominical. Common sense, o senso comum. Senso comum, Que hoje já não existe. Já pensou nisso? Que era o mínimo do mínimo, era a pessoa ter o senso comum. E hoje já é o máximo. Se a pessoa tem um senso comum, já é o... Nossa, já vira doutor. Tá estranho, né? Mas nós estamos vivendo esse período que é um período difícil. E ele não é... É interessante que é um período mundial, né? Não é localizado mais. Não é, infelizmente. Em todo lugar você vai encontrar uma apostasia chegando com toda a força. Só pegando a sua deixa da escola dominical, é uma coisa quase extinta, né, pastor? Quase extinta. Não é triste isso? O que a escola dominical trouxe para a gente? Trouxe o amor pela palavra, o respeito, né? Trazia os leigos que ensinavam na escola dominical, porque não era só o pastor que ensinava. Não. Né? Os leigos que ensinavam aprendiam. Formando líderes. Tinham livros, tinham líderes, formação de líderes, né? Aí você tira a escola dominical. A história é longa, porque tem várias razões pelas quais a escola dominical desapareceu, ou está desaparecendo. Tem várias razões, né? Uma das razões é porque as igrejas, por exemplo, uma delas, e é forte, que é a questão das células. Sim. Okay? Eu não tenho nada contra a gente se reunir em grupos pequenos, grupo familiar, grupo pequeno, célula, o nome que você queira dar, não tem problema. Eu acho que é até importante que a gente tenha isso. Eu também creio. Nas casas, oração, tá junto, Mesmo etc. porque lá em Atos foi assim que começou. Sim. E por isso que a gente não pode ter nada contra. Sim. Mas o programa das células, quando eles chegaram e disseram assim, a igreja tem que estar em célula. Ela tem que ser igreja 100% em célula. Se ela tem que ser 100% em célula, ela não pode ter programas na igreja, porque tudo que tiver na igreja compete com a célula. Eu vivi isso na carne. Eu vi isso. Eu estudei isso, tá certo? Então aí o que aconteceu? A escola dominical não pode ter mais. Por quê? Porque aí você tem que ter escola de líder de célula. Que eu acho isso muito
Antes da gente fazer uma célula, a gente tinha que preparar os líderes que vão para a célula. Você tem que preparar os líderes que vão para... E o resto do povo? Não é? A igreja perdeu isso. Então essa é uma das razões. Outra razão é porque os cultos se tornaram em shows. Infelizmente. Por exemplo, a palavra culto em português não quer dizer quase nada, né? Em inglês, service, né? Você serve a Deus, né? Amém. O culto não é servir a Deus? O culto é lugar da oração, é lugar da gente participar da ceia, é o lugar em que a gente aprende as escrituras, é o lugar em que a gente tem comunhão uns com os outros, é o lugar em que a gente enxerga as necessidades uns dos outros. Aí as igrejas, essa é outra razão por quê, né? As igrejas falaram assim, não, igreja boa é igreja mega. A igreja tem que ser grande, mas tem que ser muito grande. Quando você inflaciona o número de pessoas, quer dizer, cria um ambiente muito grande, você perde muita coisa dentro da igreja. Então, como é que você vai fazer escola dominical numa igreja que tem 5.000 pessoas? Aí você fala, não dá para fazer escola dominical. Eu fui pastor de uma igreja no interior de São Paulo e a igreja não era grande, a gente devia ter umas 400 pessoas, 500 pessoas, tá? Não era grande nesse nível, era grande, né? Mas não era grande nesse nível. E nós tínhamos a escola dominical. E para a gente fazer um bom trabalho de escola dominical, você tem que ter várias salas, porque você tem estudos bíblicos e tudo, certo? Não cabia mais no prédio da igreja. Olha aí. Aí nós fomos para uma escola. A escola ficou pequena. Olha. Fomos para outra escola, a escola ficou pequena. Fomos para um prédio que estava lá parado, tinha lá umas salas lá e tudo. Aí eles venderam o prédio. Aí tivemos que sair de lá e eu corri na universidade da cidade, que aí era imensa, e disse assim, olha, vocês não me emprestam lugar de manhã e tal? Ah, a gente empresta para você. E eu tinha a minha escola dominical numa universidade. Ou seja, há uma necessidade, o pessoal quer aprender. Quer. Não é que o pessoal não quer. Não. É os líderes que estão abrindo mão. Que estão estragando. Então, é claro que eu não tô jogando a água com o bebê fora, né? Eu não estou dizendo, lógico. Isso não presta, só isso que é bom, né? Eu acho que muita coisa a gente perde quando a gente não dá o valor que a gente deveria dar, né? A escola dominical tem os seus defeitos, assim como os cultos têm seus defeitos, assim como qualquer instituição humana tem os seus defeitos. Mas a pergunta que a gente tem que fazer para nós, Daniel, é a seguinte: como que eu posso preparar esse povo para se encontrar com o Senhor? Não é essa a razão da gente ensinar? Qual é a maneira mais efetiva para a gente estar? É verdade. Não é? E a gente tem que preparar um povo santo, um povo limpo, né? Uma noiva bonita, né? Esse aí é uma coisa bem interessante, né? Eu estava falando com pastores na Europa, eles pediram para mim falar, e aí eu estava mencionando justamente isso. Eu estava falando, gente, lá atrás, e a gente vai ver isso quando José e Maria estavam ali, eles casavam, mas eles não coabitavam. Uhum. O pai, o noivo ia para a terra do pai, construir uma casa, e aí o pai ia olhar para ver se estava bom. Daí quando ele olhava que estava muito bom, daí podia ir buscar a noiva. E aí ele reunia os amigos para poder ir buscar. E aí ele tocava o chofar, né, quando estava na entrada, e a crença era quem não tivesse pronta com todas as coisas, na hora que tocasse, é porque não ia ser uma boa esposa. Uhum. Então aí, quando eles chegam, imagina, na porta dali, na entrada, eles tocavam. Então todas as noivas corriam para a porta. Daí faz mais sentido agora a parábola das 10, né? Uhum. Mas ali, o que acontece? Durante esse tempo, havia o amigo do noivo. Esse amigo do noivo, ele ia visitar a noiva para poder ver se ela precisava de alguma coisa, para levar presente, para levar mantimento. Este amigo do noivo, ele tinha que assistir a noiva, mas ele não podia cortejar a noiva. Uhum.
quem que eu penso que nós somos? Nós somos um amigo do noivo. Nós, como pastores, nós somos um amigo do noivo. A noiva é a igreja e o noivo é o Senhor. E nós estamos aqui para isso. Só que o que acontece? Quando a gente troca, que é o que eu tenho visto muito isso acontecer, as ordens do ministério, porque eu creio que primeiro o ministério é você e Deus. Porque se você não estiver bem com Deus, você não vai estar bem com ninguém. O seu segundo ministério é você e sua casa. Porque está escrito ali. Se o homem não administrar bem a sua casa, como é que vai administrar a igreja? E o terceiro é a igreja. E o que eu tenho visto é o pessoal perdendo isso e eles começando a trocar a ordem. Toda vez que começa a trocar a ordem, daí começa a complicar tudo. Porque o Senhor me falou de uma maneira tão forte, mas você começa a trair ele. Você começa a adulterar com a noiva dele. Porque você acha que a noiva é sua. E aí eles não entendem o que Moisés entendeu lá atrás. Quando ele fala, Senhor, não fui eu que pari esse povo, não fui eu que carreguei ele, é o Senhor, é seu. Então, eu creio que tem muitos pastores hoje, e eu acredito que às vezes é até por falta de conhecimento, e também da maneira que foi ensinado, que está mudando a ordem disso, e está causando um caos. Porque aí começa a interagir como se ele fosse o noivo. E a noiva começa a idolatrar o pastor, igual a gente tem visto, como se fosse o noivo. Eu concordo. E as coisas... É assim, as coisas espirituais, elas têm que ser vistas e tratadas espiritualmente, não é? Com certeza. Por exemplo, a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito porque eles são loucura. Exatamente. O homem natural. E é interessante que ali no grego a palavra é psíquicos. O homem que é baseado na sua mente, na sua alma, nas suas emoções. Ele diz, esse não entende as coisas do Espírito porque eles são loucura. E aí Paulo diz, mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Amém. E o homem espiritual, no grego, é pneumáticos, de pneuma, de espírito. Ora, aquele que é dirigido pelo Espírito e vive no Espírito, versus aquele que é dirigido pela mente e vive na mente. A igreja do Senhor Jesus, a igreja não é isso aqui é prédio. Você vai a gente fala assim, você vai na igreja, né? A gente fala errado, né? Você vai na igreja. Não, você e eu juntos somos igreja. A gente se reúne em algum lugar e a gente se reúne num prédio. Então quem é a igreja? A igreja somos nós, são pessoas lavadas no sangue de Cristo, Amém. Perdoadas pelo sangue de Cristo. Amém. Esse povo tem dentro dele, no meio dele, dons espirituais. Um dos dons é o dom de pastor. Não é o maior, nem o pior. É um dos. Não é o melhor, né? Não é o mais importante. Né? Então, quando o pessoal saiu de pastor para virar bispo, aí depois virou apóstolo e patriarca e não sei o quê, daqui a pouco é Deus, né? Bagunçou a coisa. Pastor é dom, não é título. Eles misturam os ministérios com título. Exato, não pode. Eu acredito em todos os ministérios. E eu creio que como pastor a gente tem que entender qual é o nosso ministério. E tem que entender as suas limitações. Exatamente. As suas limitações, né? Sabe que o período que eu morei no Canadá, e graças a Deus pastoreei lá também, foi um período muito importante para a minha vida e ministério. Por quê? Aqui no Brasil, você fala em pastor, você pensa que é o homem show. Né? Ele tem que saber fazer tudo. Ele tem que saber pregar, ele tem que saber ensinar, ele tem que saber fazer discipulado, ele tem que saber aconselhar. Aí ele tem que entender de construção, ele tem que entender de finanças, ele tem que entender, né? De administração. Tem que saber tudo, né? E na verdade você é jogado. Eu me lembro quando eu fiz a faculdade de teologia, eu fui entre aspas, eu fui jogado dentro de uma igreja. Uma igreja me convidou, sabia que eu tinha me formado, falou: a gente está precisando de um pastor. Aí você chega, já existe uma igreja, ela tem uma história, ela tem a sua liderança, etc.
Então você é jogado dentro daquilo. E as pessoas, elas estão esperando que você seja tudo isso que eu falei. Quando eu fui para o Canadá, e eu trabalhei com a igreja canadense, foi muito legal isso, porque eles iam, ao mesmo tempo que a gente estava ali para servir, etc., os próprios membros da igreja e os pastores chegavam para mim e diziam assim, o Antônio, era Antônio, né? Não é Nácio, né? Antônio. Eles falavam assim, Antônio, você tem dom de mestre, né? Eu nunca tinha pensado nisso, Daniel. Não. Não, para mim não era uma... Porque não era um título, certo? Que não separava, né? Eu tinha que fazer tudo. Exato. Na minha formação teológica e os meus colegas, etc., mestre na cabeça de um cara desse é... O cara fez faculdade, depois ele fez mestrado, depois fez doutorado, né? Depois fez pós-doutorado, aí ele é mestre, aí ele pode ensinar para os outros. E na verdade não era isso que eles estavam falando. Eles estavam falando, a maneira como você explica as escrituras faz com que a gente entenda o dom e aplique. Isso é um dom espiritual. É. E aí que eu fui entender que o meu dom estava mais ligado a isso do que a toda, vamos dizer, a toda aquela gama de necessidades e obrigações que me era imposto, sabe? Então hoje, é claro, mais velho e tudo, né? Mas você começa a perceber, fala, pera um pouquinho, isso aqui é meu limite. Isso aqui eu não... Por que eu vou fazer isso? Eu sei tocar violão. Aprendi a tocar violão. Sempre gostei de cantar. Mas eu não dirijo louvor. Porque eu sei fazer, mas não faço com excelência. Porque eu não sou músico. Então eu prefiro deixar alguém que é músico. Alguém que Deus separou e deu esse talento para a pessoa. Limite, eu preciso entender que eu tenho limite. Volta lá, Jetro. Né? Quando chega ali Moisés, fala, ó, o que você está fazendo, você vai matar o povo e acabar com a sua família, acabar com tudo. E todo mundo fica desesperado e desanimado. Foi isso que ele falou. Então a gente volta de novo, né? Não estou falando contra o seminário, eu creio que a gente tem que estudar, mas uma das coisas que eu vi quando a gente entra é o seguinte, entra, por exemplo, 30 pessoas numa sala, cada um com pensamentos diferentes. Isso. Sai 30 pessoas num funil com os mesmos pensamentos. Uhum. Dali, não é ensinado essa questão de ministério, porque eles acham que todo pastor é igual. Formou, né? E aí é que eu acredito que tem muita gente que passa pela vida sem entender qual é o ministério. Muita gente. E aí, se você não se acha, você fica ali fazendo. E eu gosto muito da parábola do semeador, que quando fala ali de 30, 60 e 100, ali é uma coisa assim bem interessante. No ano passado eu estava prestes a viajar, e aí eu ia em várias, eu ia em Portugal, depois Turquia, depois eu ia para Congo, Moçambique, Angola, ia terminar no Paquistão. E aí eu fiz uma semana de jejum e falei, Senhor, essa agenda é sua ou é minha? Daí o Senhor me deu Marcos 4, 8. E ali fala sobre a parábola do semeador. E quando eu li, eu falei, Senhor, o Senhor me deu um enigma. Porque a terra é a mesma, o semeador é o mesmo, foi plantado tudo no mesmo... A semente é a mesma, a terra é diferente. Não, mas eu estou falando ali da terra, porque sim, ali ele vai falar, no versículo 8, ele vai falar assim, e a semente que caiu na terra boa, uma produziu 30, a outra 60 e a outra 100. Exato. Daí eu falei, Senhor, o semeador é o mesmo, o solo era o mesmo, porque já era o solo bom. A maneira que foi plantada é a mesma, foram plantadas tudo junto. Como é que uma produziu 30, a outra 60 e a outra 100? Entendi. Daí eu falei, pai, eu não tenho mais tempo, e nem creio que o mundo tem. Eu trabalho para o Senhor agora full time, tempo integral, então eu preciso ser assertivo, eu preciso de 100%. Daí Deus me deu 3, são 3 níveis, então 3 coisas têm que ser feitas. 30, 60 e 100. Daí ele falou, fazer a coisa certa, na hora certa, no lugar certo. E aí eu falei, daí ele me deu um texto, e é por isso que é muito importante a gente conhecer a Bíblia. Porque quando a gente conhece a Bíblia, e você tem um pano de fundo, e ele sempre dá um pano de fundo para você. O pano de fundo que ele me deu foi aí, Filipe. Se você vai ver ali, Filipe, ele estava na igreja lá em Samaria,
Bombando. Enorme, bombando. É tanto que manda 2 apóstolos para ver se aquilo era de verdade. Manda ele sair para uma estrada deserta. Agora eu te pergunto, ele saiu, foi fazer a coisa certa. Se ele tivesse chegado 1 quilômetro para trás, ele tinha achado eunuco? Eu perdi do homem. Se ele tivesse chegado 1 minuto atrás, ele tinha achado eunuco? Então, 100% de assertividade é fazer a coisa certa, na hora certa, no lugar certo. E aí, voltando, a gente tem que começar a ver e voltar a direcionar pessoas. Eu creio que ali, quando a gente sai ali do seminário, igual você cai de paraquedas numa igreja e você vai ali entender que aquilo que você aprendeu lá é totalmente diferente do que você vai viver. Aquele mundo de sonhos que a gente aprende lá é totalmente diferente daqui. E não vai ter uma mentoria, uma pessoa para estar falando ali, ó, você tem que entender, porque se você vai ver, os grandes homens, os grandes pastores que se destacam é aquele que entendeu o seu chamado. Porque dentro do pastorear há esse chamado, né? Igual o senhor. Na hora que eu vi, eu falei, é mestre. Então você pode pegar ferramentas e trabalhar nisso. Agora, quando você quer puxar tudo para você, que é o que nos é ensinado, você se mata e mata a igreja. Mata a igreja, não tem como. E tem gente que passa pelo tempo todo e não descobre, pastor. Mas se você perguntar para a igreja, povo de Deus, né? Pergunta. Irmão, qual que é o seu dom? Você não sabe. Qual que é o seu dom? Não sei. Qual que é o seu dom? Não sei. As pessoas não sabem por quê? Porque os pastores não sabem. Porque se eles soubessem, eles ensinariam. É certo? Você não fala sobre isso, você não explica sobre isso, você não ministra, você não incentiva, não encoraja a sua igreja a crescer. Quando a gente faz tudo, alguém não faz nada, né? Verdade. E quando você faz tudo, você não faz nada com excelência. E você tira a oportunidade do outro aprender. A oportunidade dos outros aprenderem. Porque eu creio assim que no andar da história, a gente se perdeu. Porque se a gente for ver, o Senhor falou para a gente fazer discípulos. Nunca falou para a gente fazer ovelha. E a gente acha que é fazer ovelha. A gente parou de fazer discípulos naquele tempo. Então, ele nos compara com ovelha, porque a ovelha não cheira direito, não enxerga direito. A ovelha é torpe, igual nós somos, e nós precisamos de um pastor. Foi isso, mas ele nunca falou vai fazer ovelha. E eu creio que a gente tem que voltar de novo para a base. Agora, uma das coisas que eu tenho visto, que Deus tem colocado muito no meu coração, é o que o senhor está fazendo, que eu creio que a gente tem que fazer isso, mentoria. É a gente começar a abrir o olho do povo. E a gente começar a mostrar, olha gente, a gente fez até aqui desse jeito, não está dando certo. A gente tem que começar a mudar isso. Porque o mundo lá fora está mudando todo dia. Eles estão se unindo nas suas diferenças, porque eles têm o mesmo propósito. Jesus nos deu essa chave lá atrás. Ele nos falou o quê? O reino dividido não subsiste. Eles entenderam. A esquerda, por exemplo, se a gente vai ver, a esquerda está trabalhando todo mundo unido, no mundo inteiro. O LGBT já não tem mais nem letra. Você já colocou um sinal demais. Agora nós, porque um ora diferente do outro, a gente não pode comungar junto, a gente não pode trabalhar junto. A gente não pegou a chave que eles pegaram. Então, eu creio que a gente tem que... a gente fala em inglês, a gente tem que agree to disagree. Então a gente tem que aprender a concordar e discordar. Vamos largar a diferença de lado e vamos trabalhar no mesmo propósito. Eu creio que esse é um desafio em todas as áreas da vida. Vamos lá, vamos para o mundo corporativo, só para a gente entender algumas coisas. Se você chega numa empresa, para entender a empresa, a primeira pergunta que você tem que fazer é: qual é a sua visão e qual é a sua missão? Visão responde a pergunta por quê? Por que eu faço o que faço? Isso é visão. Por que eu faço o que eu faço? E a missão é o que é que eu faço para atingir a minha visão. Isso é a missão. O interessante é que visão e missão nós temos nas Escrituras. A visão de Deus para a igreja
e a missão da igreja. A gente tem isso nas Escrituras. E aí, o problema é que cada um que, vamos dizer, ou inicia um grupo de cristãos, né, que a gente chama de igreja, ou a denominação XYZ, cada um está preocupado com a sua visão e a sua missão. E não a missão de Cristo. Independente. O propósito da vida de cada um de nós, esse propósito foi estabelecido por Deus. Não foi? A gente tem nas Escrituras. Sim. Agora, quando eu vou cumprir o propósito de Deus, eu preciso entender qual é a minha parte nisso. Deus não levantou muitos Paulos, levantou um. Yeah. Deus não levantou muitos Moisés, ele levantou um. Deus não levantou muitos Davis, ele levantou um. E cada um tem o seu propósito, no seu tempo, na sua história, no momento em que a gente está vivendo. São propósitos, que são propósitos divinos e o meu propósito pessoal aplicado ao propósito divino. Amém. O que eu faço para poder viver e exercer aquilo que Deus quer que eu exerça e atingir aquilo que Deus quer que eu atinja? Do ponto de vista pastoral, é a mesma coisa. Do ponto de vista de igreja e instituição, é a mesma coisa, porque a igreja, ela tem que ter uma instituição, ela tem que ser uma instituição, até porque senão não é legal diante do governo, né? A gente tem uma instituição, isso daqui é um prédio que a gente aluga, ou a gente compra, mas você tem uma instituição, certo? E essa instituição, ela tem regras. Tudo bem, mas isso daí é só para facilitar legalmente a coisa. Acima disso, nós temos um Senhor. Amém. É um Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a igreja tem uma cabeça. Amém. Não tem duas. Não. só tem uma cabeça, e essa cabeça é Cristo, diz a Bíblia. Amém. Ora, eu tenho que viver em função da visão e da missão de Cristo. Amém. Os discípulos chegaram para Jesus lá em João 4, né? E falaram assim, eles tinham ido comprar comida, e Jesus ficou conversando com a mulher samaritana, Sim, né? sim. Aí os discípulos chegaram e falaram, Senhor, come. Ele diz, a comida que eu tenho para comer é fazer a vontade daquele que me enviou. É claro que Jesus estava com fome de comer comida, mas ele aproveitou para mostrar, eu tenho um propósito. Enquanto vocês não entenderem que eu tenho um propósito, e esse propósito une as pessoas. As pessoas não são unidas por conta da beleza do pregador, por conta da beleza do prédio, porque essa igreja faz isso ou tem 400 programas durante a semana. As pessoas são unidas por propósito. Amém. A pergunta é, qual é o nosso propósito como igreja na Terra? E por que a gente se divide? Por que a gente briga? Você não acha que isso é um pouco mais profundo? O que eu tenho visto é o seguinte, é que eles perderam a identidade. Eu acho que o homem está com um problema de identidade. Eles não sabem quem eles são e nem quem Deus é neles. E aí, se você não tem identidade, como é que você vai saber do seu propósito? Se você não tem a identidade de Cristo, você não conhece o propósito de Cristo. E é aí que entra. E eu acho que se perdeu. E hoje em dia, infelizmente, a gente está vendo aí muita gente sendo doutrinado, sendo educado, sendo ensinado com esse propósito totalmente diferente. Que é uma identidade falsa, que a pessoa nem sabe quem ela é, nem o que ela é, por isso que são tão solúveis, eles vão para todo lado, eles vão ali, volúveis, eles vão para todo lado, eles, né? Então, eu creio que esse é o grande problema que a gente está tendo com esta, eu não digo nem com essa geração, mas até na nossa. Você já viu que, por exemplo, as cães eram para ser o quê? Era com coroa na cabeça dos anciões. Hoje, a gente já nem acha mais. A gente está vivendo uma época que velhos não é mais sinônimo de sabedoria. Os caras compram um carro novo, vai começar um novo ciclo que não tem nada a ver com a idade cronológica dele. E as mulheres também. Por quê? Identidade, de novo. Então, a Bíblia fala, né? Que o meu povo peca ou erra ou morre, depende da sua tradução, por falta de conhecimento da palavra.
Porque a palavra vai te levar para a sua identidade. E a sua identidade vai apontar para o seu propósito. Exato. Daí a gente volta para o início, de onde a gente começou. Não, esse papo, ele é longo, porque, na verdade, o que nós estamos fazendo, nós dois aqui, é uma reflexão séria, importante, pé no chão, mas o coração está nas Escrituras. Amém? Não é? Totalmente. Se você tira a base, você tira a Bíblia da gente, vai ficando difícil para você viver, porque você vai basear em quê? Fala para mim. Eu me lembro uma vez que eu estava evangelizando uma pessoa e eu falei assim, toquei nesse assunto de propósito, isso há muitos anos atrás. Eu falei assim, você tem que se preocupar com seus filhos, falei para ele. Viva uma vida com Cristo, entrega a sua vida a Cristo e ensina a Bíblia para os seus filhos, porque a Bíblia diz que a gente tem que ensinar o caminho de Deus para as crianças. Sim, sim. E depois, quando ela for velha, não se desvia mais, né? E ele falou assim para mim, não, os meus filhos, eles vão crescer e eles vão resolver o que eles querem. Misericórdia. Eles vão decidir o que eles querem. O que você está fazendo? Você está dizendo assim para um cara, construa uma casa, mas eu não te dou planta, eu não te ensino nem a sentar tijolo, mas eu quero que você construa uma casa. É isso. Abstrato. Exato. Da mesma maneira, da vida espiritual, como é que a gente faz? Você não der beabá. Beabá é a Bíblia. Ensinar a Bíblia, fazer discípulo, é ensinar as Escrituras para as pessoas. Amém. Para que elas tomem as decisões delas, as escolhas, Daniel. Né? Eu já há muitos anos que eu larguei esse negócio de achar que o que eu ensinei vai ficar permanentemente no coração das pessoas. Infelizmente não é assim, eu tenho que ser realista. Mas eu quero fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Amém. E aquilo que Deus me escolheu para fazer. Amém. E é fazer discípulos. Fazer Amém. discípulo é fazer seguidores de Cristo e não seguidores do Nasce. Amém. Amém. Isso é muito importante. Se as pessoas passam a me seguir, eu tenho um problema. Sim. Agora, eu não sou falso modesto que diz assim, não olhe para mim. Não, eu quero fazer igual Paulo. Paulo disse, olhe para mim. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém. Mas é assim, é para dizer, você não vê Cristo. Quem que você vê? Você vê o discípulo de Cristo. Então olhe para mim nesse sentido. Mas eu quero que as pessoas sigam a Cristo, que elas cresçam em Cristo. Né? Paulo disse assim, eu tenho dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Amém. Essa é a luta de um pastor. O resto, gente, é querer fazer uma coisa que Deus não nos chamou para fazer. Verdade. Hoje em dia, eu não tenho esses dados, mas eu imagino que a gente tenha talvez até mais gente fora da igreja do que dentro da igreja hoje. Os chamados desigrejados, né? Que tem algumas pessoas já tomando posse deles. Né? Não vamos falar nome, mas falou, é a minha igreja agora. Exato. Então, mas por quê? Eu me lembro de um cara que uma vez falou assim para mim, pastor, eu não aguento mais, eu fui levado a um nível de programação dentro da minha igreja tão intenso. Ele falou para mim assim, eu não sou pastor. Tipo assim, eu não tenho essa vocação para ficar de segunda a segunda dentro da igreja e fazendo coisa e tal. Ele falou, eu não quero mais. Aí você diz, então o que você está fazendo? Você está fazendo discípulo de Cristo? Ou você está fazendo trabalhadores, não para a seara de Cristo, mas para a seara da igreja local? Aí você cansa as pessoas. Isso é uma coisa que a gente vê acontecendo muito. O pessoal acha que por ter muita programação vai segurar a pessoa. Não. Que volta. E isso eu vejo assim mais aqui do que lá fora. Uhum. Então, não estou falando que a pessoa não deve ir, mas eu acredito que a gente tem que ser temperado. A gente tem que ter o equilíbrio. Uhum. Então, a gente tem que saber. Não é o muito fazer que vai te dar. Uhum. Eu acredito que a qualidade é melhor do que a quantidade. Uhum. Então, a gente tem que começar a ver isso, porque todo dia a programação vai desgastando. Daí vai criando o filho mais velho, filho do irmão pródigo ali, né? Vai criando ali o religioso. O cara que era escravo e pensava que era filho. Ou era filho e pensava que era um empregadinho, né, do pai.
Você sabe que isso me faz refletir muito e eu venho fazendo isso há muitos anos. Desde a época que eu estava no Canadá. Que foi o seguinte pensamento: o que é essencial? Essencial. O que é essencial? O princípio da essencialidade é aquilo que eu não posso viver sem, certo? Sim. Eu não posso viver sem água, sem sono, sem comida. E a base? Oxigênio, né? Mas eu posso viver sem uma roupa de marca, não posso? Completamente. Eu não posso viver sem Cristo e sem a sua palavra. Amém. Mas eu posso viver sem a programação XYZ da igreja toda segunda noite, eu posso. Sim. Então, como você falou, isso é brasileiro, né? Isso é coisa muito do Brasil, mas... Ou coreana, né? Que eu acho que foi buscar lá na Coreia, lá qualquer coisa. Sabe por quê? Porque as pessoas... Eu me lembro do meu ministério no comecinho, né? Pela graça de Deus, eu cumpri esse ano... Você sempre tem que fazer conta. 42 anos de ministério pastoral. Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. 42, parece que foi ontem. Parece, passa rápido, né? Passa muito rápido. Mas quando eu era bem jovem, eu me lembro assim que eu ficava a cata de programa. Lembra que eu falei que eu caí dentro da igreja? Então, você fica a cata de programa. Isso está funcionando? Pô, rapaz, então isso que vai funcionar aqui. Funciona na Coreia? Então acho que vai funcionar aqui. Funciona nos Estados Unidos? Então acho que vai funcionar aqui. Isso é muito do ser humano. De dar valor para a forma e não para o conteúdo. Aí quando você dá muito valor para a forma, você cria massas vazias, sabe aquela coisa cheia de ar, né? Pastel que não tem recheio, né? Você morde, você quase morre sufocado de ar quente, né? É mais ou menos isso que acontece, né? Então, por quê? Porque a gente não está buscando a essencialidade. Qual que é o essencial da igreja? E a pergunta... Uma vez eu fiz essa pergunta no Facebook. Eu fiz essa pergunta assim: o que você tiraria da igreja que não é essencial? Boa. Né? Dos programas, vamos chamar assim. Né? O que não é essencial? E que você diria, pô, se não é essencial, então por que nós estamos fazendo? Nós estamos gastando tempo aqui. As pessoas ficaram perguntando. E teve gente que chegou a falar assim, mas é complicado. Quando a gente não quer enfrentar, a gente fala que é complicado. Né? Você fala para uma pessoa a respeito de Cristo, o cara fala assim, esse assunto é complicado. Complicado nada, o cara não quer pôr a mão na coisa. Né? Não quer. Então essa questão, o que é essencial, né? Você vê, nós não estamos perdendo tempo a nossa conversa aqui. Não. Em nenhum momento a gente falou de balela, a gente está falando de coisa séria, de coisa que mexe com a gente. E assim, a gente está conversando e tendo um brainstorm, né, igual a gente fala lá, para ver se a gente consegue levar, né, a chegar no denominador para poder estar ajudando as pessoas que estão escutando. Muitos pastores iniciando agora, né, e pode pegar isso e tomar como base. Eu acho que essa é uma pergunta importante. Eu acho que a gente tinha que dar uma olhadinha no começo de tudo. Voltar para Atos de novo. Você sabe que eu tenho eu não chamo de culto, mas é uma reunião toda quarta-feira estudando o livro de Atos. Nós estamos quase no finalzinho. E as pessoas que estão participando, elas estão fazendo perguntas, tipo, poxa, mas se era assim, né? Por que a gente estragou tanto? O livro de Atos não é um livro doutrinário, mas é um livro de princípios espirituais. Qual que é a diferença? A diferença é que ele não ensina como ensina Romanos. Né? Romanos explica o que é pecado, transgressão, a ira de Deus, a justiça de Deus, a satisfação da justiça de Deus, etc. Então ele não é um livro doutrinário, mas é um livro de atos, de vida, de história, com princípios espirituais muito intensos. Muito intensos. E esses princípios espirituais é que a gente precisa voltar para eles. E ali era a formação de tudo, né? Eles nem sabiam. Eu gosto muito ali, quando fala assim, nos pareceu que não era para ir para frente.
Aí eu quis ir para um canto, aí o Espírito Santo falou, não, é para ir. Aí eu fui, então eu vou para tal lugar. O Espírito Santo falou, também não. Aí ele tem um sonho lá e a visão, o homem diz, para Macedônia. Aí Paulo fala, então eu vou para Macedônia. Essa liberdade, essa sensibilidade e essa simplicidade essencial que eles viviam, que a gente perdeu, Daniel. Eu creio nisso. Quando a gente pôs uma moldura e disse, isso é assim, pastor é assim, igreja é assim, tem que andar dessa maneira, e tem tudo formazinha, tudo forma. Mas nós não somos assim. E o você ser não pode humano não é sair, assim. você não pode sair das 4 linhas. Não pode, não pode. Né? Eu acho que a gente tem que voltar para o início das coisas, né? E lembrar daquele texto de Apocalipse, né? Olha, eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Eu acho que isso é o primordial. Tem que voltar. Você falou uma coisa aí, há um mês atrás, mais ou menos, eu perguntei ao Senhor. Eu falei, Pai, eu não entendo esse amor incondicional seu. Como que você pode amar um trapo igual eu? E não consigo entender. O Senhor falou ao meu coração o seguinte, filho, porque você está pensando com o órgão errado. Eu falei, então me ensina, Senhor, porque quando a gente fala de amor, a gente pensa no coração. Ele falou, não é sobre emoção, é sobre decisão. Jesus, quando ele subiu no monte ali, que ele estava clamando, ele chorou, suou sangue, porque ele não queria ir para a cruz, mas ele decidiu ir. Não era vontade, ele decidiu. Não seja minha. Então, ou seja, é uma decisão, porque a emoção ela flutua. É. Então a gente tem que decidir fazer e pronto. Assim como Jesus decidiu morrer na cruz, assim como Deus decidiu nos amar e nada do que a gente faz vai poder mudar isso. Então a gente tem que decidir seguir Ele e não ficar, eu acho, eu sinto. Não podemos ficar nessa gangorra aí das nossas emoções. Então é com a cabeça, é com a mente, é decisão, não é emoção. A gente pode ver isso no casamento, né? Você casa, você tem estágios, né? Namoro, aquele estágio da paixão, de não sei o que, emoção, né? Tudo é isso, tudo é aquilo, tal, não sei o que. E quando as pessoas vivem em função da emoção, o que acontece? Começa a declinar, né? Vai perdendo, e chega uma hora que fala assim, não, acho que é melhor cada um ir para um canto. Eu estou precisando de emoção de volta. Mas o amor não é isso mesmo, eu concordo plenamente. O amor é uma decisão, é uma escolha e é uma decisão diária. Amém? Não é? Completamente. Assim como seguir a Cristo é uma decisão diária. Amém? Você não pode dizer assim, não, eu sigo a Cristo já. Não, tudo bem, você segue a Cristo, amém? Você tomou uma decisão um dia. É igual maná. Todo dia. É igual maná. Tem que pegar todo dia. Comer todo dia. Né? A cruz, levar todo dia. Paulo fala isso, né? Todo dia eu morro. E eu acho que esse é um dos princípios fundamentais da fé cristã, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Amém. Mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. E como servo ele foi até a cruz. Amém. Esse texto de Filipenses 2 diz assim pra gente, e daí, é isso que a gente está vivendo? Essa história que a gente está criando? E outra coisa, sabe, Daniel, eu não quero me alongar muito, mas uma coisa que eu acho que é importante e a gente tem que pensar é o seguinte. A idade faz isso também com a gente, sabe? Eu tô, né? Mas é uma coisa tão séria que é o seguinte, que legado eu estou deixando? Exatamente. Tudo que Cristo fez por mim, tudo que Ele me ensinou, durante todos esses anos que eu estou, não só como pastor, como cristão. Sim. A pergunta é, que legado eu vou deixar na história? É verdade. Que legado eu vou deixar para os meus filhos? Meus netos? Eu acho que essa é a pergunta séria. E eu vejo as pessoas se confundindo
entre herança e legado. Não, nada a ver. A minha mãe morreu tem uns 2 meses, eu fiz a celebração do culto dela, e uma das coisas que eu falei foi isso, a diferença entre herança e legado. Falei, minha mãe não deixou nenhuma herança, mas o legado que ela deixou. Então, quando você vê ali, um pouquinho só na Bíblia para a gente ver, Moisés, ele subiu no monte e não desceu, mas Josué estava pronto para passar. Isso é legado. Uhum. Elias subiu no redemoinho, não desceu, mas Eliseu estava pronto para dar continuidade. Isso é legado. Uhum. Jesus subiu e não desceu, mas tinha 11, pronto. Isso é legado. Uhum. Então, eu creio assim, se você não deixar um sucessor, você nunca teve sucesso. Uhum. E a gente tem que voltar para este legado, porque se a gente vê, o senhor sabe muito bem disso, se você vai na Europa, se você vai na América, se você vai no Canadá, aqueles templos lindos que deixaram herança, mas não deixou ninguém para tomar conta, está sendo vendido, está virando boate, está virando bar, está virando apartamento, qualquer coisa. Herança e não legado. E a gente tem que prestar atenção, porque senão a gente vai acontecer a mesma coisa. Mega churches, né? Igrejas enormes. E cadê o legado? Quem é que vai tomar conta? É uma reflexão muito séria, né? Você sabe que esse período da Covid, né, que pôs o mundo de joelhos, né? E muita gente que levou a sério a reflexão, refletiu, né? Qual é o sentido da vida? E de uma hora para outra você não está fazendo nada. De uma hora para outra. Você está proibido de fazer coisa e tal. Não importa se você tem dinheiro ou não. E gente morrendo, jovem, atleta morrendo, né? Porque não morreu só pessoas de idade. Não. Né? E você perdendo pessoas perto de você. Eu perdi amigos, né? Que estava falando com ele dizendo assim, olha, eu não posso mais falar porque eu tô indo para o hospital, que não estou respirando direito. E o cara entrou e não saiu mais, né? E a pergunta que fica é a seguinte: qual o sentido das coisas? Qual o sentido das coisas? Volta para a essencialidade. O que é essencial? A vida é essencial. Mas ter um carro XYZ lá não é essencial. Ou ter dinheiro não é essencial. Isso não é essencial. É herança, né? As pessoas pensam em função de herança. O mundo pensa em função de herança. E outra coisa, sabe uma pergunta que eu acho que a gente tem que fazer, e fazer para todo mundo é a seguinte: se você crê no Senhor e fala tanto da fé em Cristo, e fala tanto do céu, e fala tanto do reino de Deus, por que você quer construir um reino aqui na Terra? Não, pensa nisso. Os caras se matam, rapaz, para construir um reino na Terra. É verdade. Eu trabalho com empresários, eu trabalho com CEOs, com CMOs, CFO, essa turma toda aí, esse pessoal executivo, eu trabalho com esse povo. Está todo no segundo, terceiro, quarto casamento. Sabe por quê? Porque eles focaram tanto na profissão e tanto para ganhar dinheiro que eles perderam o essencial. E agora eles querem atrás do essencial. Mas agora passou. Passou a fase. Passa, perde, né? Então, da mesma maneira, eu acho que a gente tem que pensar o que é essencial. Né? O que é essencial? Eu tenho pensado muito nisso e eu dou muitas graças a Deus pelos meus filhos estarem crentes no Senhor Jesus. Amém. Pelos meus netinhos estarem crescendo num ambiente de Amém. fé. Pelo meu casamento, que graças a Deus nunca houve uma ruptura. Louvado seja Deus, 43 anos de casado. Mas isso é especial. Não existe isso. Foi aquilo que você falou, Daniel. Escolhas diárias. Diárias, todo dia, todo dia. Você levanta com vontade, sem vontade, você vai amar. Você vai cuidar. Você vai lutar pelo que é certo. Você vai lutar pelo que é verdadeiro. Amém. Né? Filipenses 4:8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama. Tudo isso é que deve ocupar sua mente. Amém. Se a gente viver assim, a vida muda. Amém, amém, amém. Querido, uma das coisas que eu estava vendo, às vezes eu pergunto algumas coisas ao Senhor, o Senhor me responde. A gente tem que ter liberdade com o Pai, senão é religiosidade, não é intimidade. E uma das coisas que eu notei foi o seguinte:
uma das... quando a gente fala que é feito a imagem e semelhança do Senhor, as pessoas às vezes acham que é porque a gente parece com Ele, tem o mesmo formato. Mas uma das essências que eu vejo é que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 em 1. Corpo, alma e espírito, 3 em 1. E durante esse decorrer, a gente, nós como pastores, a gente começou a espiritualizar muito as coisas. E a gente esqueceu que não tem só um espírito, mas tem um corpo e uma alma. E a gente pega esse corpo, só cuida do espírito e esquece. A gente negligencia o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Muita gente morrendo antes do templo. Não é porque Deus tirou, é porque você está boicotando o templo do Espírito. Você está ali destruindo, né? E também sobre a questão da alma, que é ali do psique, que você começa as suas emoções, não é isso? E por isso que eu creio que a gente está vendo muito coaches entrando e usando a própria Bíblia dentro da igreja, porque eu creio que a gente negligenciou durante muito tempo, achando que era espiritualidade, falando que não tinha depressão, que não tinha essas doenças, que é uma doença como qualquer uma outra, que o nosso corpo é feito e a gente às vezes tem que tomar um remédio. O que o senhor me fala sobre isso? Esse ser que é o ser humano dividido em 3 pessoas, né? O corpo, a alma e o espírito. Com o corpo, eu tenho consciência do mundo que me cerca. Com o corpo, eu tenho os meus 5 sentidos. Eu experimento a vida a partir dos meus 5 sentidos. Com a alma, ou a psique, é a minha mente. A mente, eu tenho consciência do meu eu. Vontade, emoções, sentimentos, memória. E com o meu espírito, meu pneuma, eu tenho consciência de Deus. Amém. Então, quando eu falo com Deus, eu estou falando espiritualmente. Eu estou falando com Deus usando o meu espírito. A Bíblia diz que ninguém conhece as coisas do homem senão o espírito do homem. Amém. Assim como ninguém conhece as coisas de Deus senão o espírito de Deus. Então, quando há uma conexão espiritual, é o meu espírito falando com o Espírito Santo. Amém. Certo? Esse negligenciar da saúde, principalmente o que hoje se fala muito de saúde mental, né? Saúde mental hoje é uma questão seríssima. E é séria por quê? Até entre os cristãos, porque somos seres humanos. Porque a primeira coisa que eu acho que é o grande ponto é que a nossa alma, a nossa psique, ela cresceu demais em relação ao corpo e em relação ao espírito. Então eu tenho uma alma, não dá para fazer desenho assim, mas se o meu corpo está aqui, a minha mente está aqui, a minha mente é muito maior, porque ela manda no corpo, certo? Sim. Mas o meu espírito, se ele não crescer, a minha mente continua mandando. Sim. E a nossa mente, ela trabalha em função da lógica, em função da realidade, em função dos sentidos que o corpo utiliza. Os nossos 5 sentidos são janelas para a alma, né? Sim. E aí, como é que fica isso? O que acaba acontecendo é que eu vivo em função de mim mesmo. Quando eu vivo em função de mim mesmo, eu fico doente. O homem entrega a si mesmo. Certo? Eu fico doente. Eu penso em mim, eu penso em como que eu vou resolver, eu penso, meu Deus, o que vai ser do meu futuro. Eurocentrismo ali. Tá certo? Então, esse egocentrismo, né, que eu sou o centro da história, eu sou o centro da vida, me gera enfermidades porque nós somos limitados, Daniel. Eu não consigo ver um palmo na frente do meu nariz. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Exatamente. Eu não sei, ninguém sabe. E Deus não deixa a gente saber. Não é uma coisa aberta. O futuro é inexplorado, né? A gente não sabe. Então, eu estou aqui mostrando, na minha ótica, como que é tão forte esse pensamento
de que eu. Então é meu problema, minha situação, meu futuro, meus medos, minha depressão. Hoje em dia, antigamente o pessoal dizia, gente, eu estou deprimido. Hoje a pessoa diz assim, eu sou deprimido. Tomou posse. Claro. Quanta gente fala assim para mim, sabe, eu tenho depressão crônica. Tipo assim, eu sou assim, nasci assim. Eu nunca vi como que se descobriram tantos transtornos como nesses últimos anos. Exatamente. Até pecado agora vai ser transtorno daqui a pouco. Entendeu? Porque o cara fala assim, o cara, por exemplo, ele é imoral, ele tem dependência do sexo. Então manda para o psicólogo. Você não manda o cara para Cristo. Você não manda ele para a cruz. Para ser exorcizado. Eu não tenho nada contra os psicólogos, eu não tenho nada contra os médicos, cada um na sua. Mas a mente, ela é tão rica que ela faz com que muitos desses profissionais acham que podem abarcar tudo. Sim. E podem resolver tudo. E não é assim. O problema da pandemia trouxe medo. Sim. E não é só o medo de morrer. Sabe por quê? Porque as pessoas não morreram. O medo de viver, né? O medo de viver. Não é o medo só de morrer fisicamente. As pessoas perderam empresas. As pessoas perderam profissões. Existem profissões que desapareceram. Sim. E vão desaparecer muitas outras. Muitas outras. Tem batido muito nisso. E aí o pessoal está com medo. Então agora vamos voltar aqui. Se eu sou de Jesus, não é que as lutas não vão bater na minha porta. Elas batem todo dia. Todo dia. Mas se eu crescer espiritualmente, a minha mente vai ficar no lugarzinho dela. Fica mais fácil de lutar. Romanos 12, 1 e 2. Yeah. Eu preciso renovar a minha mente. Todos os dias. Todos os dias. E eu renovo a minha mente com o quê? Com a palavra de Deus. Com as promessas contidas na Com palavra. as promessas. Não é? Esse que traga a memória que me dá esperança. Então, eu não sou daqueles caras que dizem, se eu sou crente eu não tomo remédio, se eu não sou crente eu não tenho problema. Eu não sou disso. E eu não acredito na teologia da prosperidade do jeito que o pessoal ensina. Eu creio que Deus é Deus e Ele precisa estar no centro da vida, da minha vida, e que o Senhor está no trono, não eu. Sempre. Se a minha mente está no trono, olha o rolo que fica. Porque aí eu vivo com medo, eu vivo inseguro. E eu mereço, eu preciso, Né? O que vai acontecer comigo amanhã? Meu Deus, o que vai acontecer comigo? E aí o cara usa o nome de Deus, né? Meu Deus, o que vai acontecer comigo? Na verdade, é uma preocupação humana. E Jesus já tinha falado sobre isso, ele disse, já não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com súplicas e ações de graça. Amém. E a paz de Deus, que excede a toda a compreensão humana, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Tem uma chave aí. Então, é claro que não é assim num bate-papo simples que a gente pode falar sobre tanta coisa, e eu também não conheço tudo, obviamente que não, mas eu tenho pedido a Deus isso, sabe? Que a minha mente não governe a minha vida. Amém. Porque se a minha mente governar a minha vida, acabou. Eu fico muito inseguro, sabe? Então, né, o que é andar pela fé? Por que a Bíblia diz que a gente deve andar pela fé? O cristão, ele vive, o justo viverá pela fé. Amém. Ele vive não pelo que ele vê, mas pelo que ele não vê. Não andar mais por vista, mas... Não por vista, né? Quando Paulo diz assim, eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então eu vivo por fé, né? E viver pela fé não é viver sem pensar, não é viver sem estudar, não é viver sem usar a sua mente. Não é essa a questão. Quando eu digo não deixo a minha mente tomar conta, eu não deixo que as minhas emoções sobreponham os princípios espirituais de Deus, que é muito fácil isso acontecer. Muito, muito. Temos que ter esse cuidado, né? Porque a gente não está falando que não existe, a gente está falando que existe, mas a gente está falando que a precaução é melhor do que você ter a doença, né? E tem maneiras de se precaver, de ir fazendo.
Lógico que tem hora que a pessoa já está muito longe e precisa buscar e precisa procurar, mas o que a gente está trazendo aqui são ferramentas para que você possa estar trabalhando. Você tirar, eu gosto muito de uma analogia que fala assim, quem é Deus no carro da sua vida? É só o pneu de step que você só vai buscar quando está furado? Ou ele é a direção que vai te levar onde motorista, precisa ir, né? Então, analise isso, gente, porque por muito tempo a gente tem usado Deus só como pneu de step, só buscar. Vamos deixar ele tomar conta da sua vida? Agora, pastor, eu queria terminar igual, gente. Eu sei que é muito bom estar aqui, estar falando com ele, por isso que eu te falei, eu aprendo muito, é um grande mentor para mim e não tem como ter um papo curto com ele. Se ele deixasse aqui, a gente ia, porque é muito gostoso, né? Falar com pessoas que têm conhecimento, que têm esclarecimento, que é um mestre, né? Então, mas eu queria que o senhor desse a última palavra agora, olhando para aquela câmera, e falasse para os pastores que estão começando agora. Qual o seu primeiro conselho que você falava? O cara está se formando agora, e daí a gente acha que sabe tudo. A gente sai doidinho e fala assim, vou endireitar o mundo. Não quero que você assuste eles, mas dá um close ali e fala para eles ali qual seria o seu conselho para ele hoje, se o senhor fosse começar hoje. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é chegar na presença do Senhor e dizer, Senhor, eu não quero te abandonar nunca, eu não quero te enganar, eu não quero trair a tua confiança na minha vida. O Senhor me chamou, eu estou me preparando da melhor maneira possível e eu quero viver para a tua glória, eu quero viver para te agradar. Da mesma maneira que um profissional sai da faculdade, um médico sai da faculdade, um engenheiro sai da faculdade, ele encontra uma realidade que não é igual à realidade que ele estudou, o pastor é a mesma coisa. O pastor ele vai encontrar pessoas, ele vai encontrar dores, ele vai encontrar gente precisando de ajuda, ele vai encontrar pessoas que estão em crise de vida, crise matrimonial, crise de todas as áreas, né? E o que a gente precisa é dizer, Senhor, eu quero te servir e não manchar o teu nome. Amém. Nem me sentindo o único que pode resolver o problema do mundo, porque a gente não é assim, mas levar as pessoas a Cristo com muito carinho, com muito amor, com muita paciência, com muita graça. Meu amigo, você não é dono da igreja. Você não é dono das pessoas. Você não manda nos outros. Fazer discípulo não é fazer gente igualzinho você. Fazer discípulos é levar as pessoas a Cristo. Amém. Para que elas tenham um relacionamento direto com o Senhor. Amém. Esse é o sacerdócio universal de todos os crentes, né? A gente pode ir direto ao Senhor e falar com Deus e conversar com Deus. E acima de tudo, nunca deixe de ler a Bíblia e de estudar. Nunca. Amém. Ler a Bíblia e estudar. Estudar o que for importante e necessário para você ser uma bênção. Amém. Eu não estudo medicina, eu não estudo livro de medicina, porque eu não sou médico, eu não me meto nessa área, né? Eu não entro em áreas que não são na minha área, mas na minha área eu preciso saber o que é. E a minha área é, eu estou conversando com o corpo, a mente e o espírito de uma pessoa. Eu preciso ajudar essa pessoa a viver espiritualmente, a crescer espiritualmente e a conhecer principalmente o Senhor e a ter o temor do Senhor. Seja humilde, ande com Deus. Amém. E estude o resto da sua vida. Amém. Amém. Pastor, pessoal, fala para o pessoal aqui onde eles podem achar os seus conteúdos, achar para te seguir, também aqui o endereço da igreja para eles poderem vir aqui, e quem está aqui em Curitiba para vir assistir o senhor. O senhor pode, por favor, falar? Depois a gente vai estar escrevendo embaixo, mas ele vai estar falando aqui o endereço e também os horários do culto. Legal. A nossa igreja chama-se Igreja Cristã Trinity, né? Trinity, e Trindade, né? E essa nossa igreja aqui em Curitiba fica na rua General Aristides Ataíde Júnior, 879, no bairro do Bigorrilho.
E você nos encontra também no site I de igreja, iTrinity, tudo junto, .com.br. E ali você vai encontrar o nosso canal também do YouTube, e onde você encontra muitos vídeos, meditações, pregações, ensino, não é? Eu trabalho também com homens, o nosso ministério chama-se Palavra de Homens, Palavra de Homem, e também você vai encontrar ali links que nos levam também para um outro canal, que é o canal que a gente ajuda os homens a crescerem no amor e na fé, para serem homens de verdade. Amém, amém. Tá bom. O senhor pode encerrar, por favor, orando pelo pessoal? Vamos. Eterno Deus, obrigado pela tua bondade e misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito por nós. A tua palavra diz que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Tua palavra diz que as tuas misericórdias, elas se renovam todas as manhãs. Amém. E que a tua fidelidade não tem fim. Senhor, é assim que a gente crê, e é nisso que a gente crê, que o Senhor cuida da gente, porque o Senhor ama, porque a tua palavra diz que o Senhor é amor. Pai, abençoa cada um que estiver ouvindo, assistindo esse podcast. Abençoa o Daniel, Senhor, no seu ministério, na sua vida, sua casa, sua família, minha casa, minha família. Abençoa cada um, Senhor, com o teu amor e com o teu poder, e abre o nosso coração para só temer o teu nome. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. E amém. Amém.